O Pinóquio, ele é um desses personagens que surge num momento muito importante de percepção da infância, em que esse ser, né, criança, começa de fato a ter uma importância social, a ter um lugar diferenciado do que seria o ser adulto. E nesse sentido, esse livro, assim como alguns outros do que a gente chama de Era de Ouro da literatura infantil, trazem os protagonistas crianças como personagens autônomos, os personagens que têm responsabilidade sobre suas próprias ações, que não são dicotômicos, que não são ou bonzinho ou mal. Então eles de fato expressam os sentimentos humanos, enfim, o sentimento da humanidade. O Pinóquio é um desses personagens que ele vem para mostrar para a gente que nós temos luz e sombra ao mesmo tempo, e que a gente toda hora também se debate entre o que é um desejo, o que é uma vontade e o que é uma obrigação para com a sociedade, e sem perder a nossa essência. As Aventuras de Pinóquio traz um pouco essa noção para o leitor criança. Não só a questão da obediência, que ficou muito marcado, né, ao longo dos anos, livros que vão perdurando no tempo perdem um pouco as suas características intrínsecas e começam a ficar conhecidos apenas por um ou outro episódio, né? Então, muitas pessoas nunca leram o Pinóquio, mas sabem que é um menino que mente e que o nariz cresce, sendo que isso é um episódio muito, muito, muito pequeno dentro do romance como um todo. E a gente esquece um pouco essa dimensão de que ler o Pinóquio, né, as Aventuras de Pinóquio do começo ao fim, especialmente quando criança, pode sim significar um momento de perceber como a gente pode se transformar a vida inteira. A importância então dessa obra, especificamente dentro da cultura italiana, ela pode ser verificada de diversas maneiras. Não só por todos os escritores renomados e filósofos que de alguma maneira citaram Pinóquio, como Ítalo Calvino, Umberto Eco, Benedetto Croce, como também pode ser verificado que é um dos poucos livros de literatura que diz ser voltado para a criança que aparece nas bibliografias de história da literatura. Para a gente falar sobre a publicação de As Aventuras de Pinóquio, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco sobre a história da Itália. A Itália foi um dos últimos países europeus a se unificar. Então era um território com vários povoados, cada um com a sua própria cultura, que falavam na época dialetos diferentes. E a unificação italiana, sobretudo, trouxe um projeto nacional de uma educação unificada, para que as crianças, né, essa nova geração pudesse ser chamada de uma geração de fato italiana. Elas precisavam de compartilhar uma língua e uma cultura comuns. E nesse contexto surge então, nesse momento na Itália, com muita força, um tipo de livro que a gente costuma chamar de romance escolar, que, claro, é um subgênero da literatura infantil, que tem manifestações também em outros países, inclusive no Brasil, mas é uma literatura basicamente voltada para ser lida na escola. Então ela traz os valores, os princípios de nação, os princípios do que é ser um cidadão. Então são obras menos trabalhadas esteticamente e mais dirigidas para uma função. As Aventuras de Pinóquio, na verdade, não surge como livro num primeiro momento. O Collodi escreve de maneira seriada num periódico infantil, numa revista voltada para o público infantil,
Os primeiros episódios que hoje a gente conhece como o capítulo do romance, se a gente pode chamar assim, né, de narrativa juvenil, até o capítulo 15, que é onde acontece a primeira morte do Pinóquio no livro, quando o Pinóquio é enforcado. E os registros dizem que as crianças ficaram indignadas que o Pinóquio morria e pediram para o Collodi continuar a história. E aí a gente consegue ver claramente no livro que existe uma mudança mesmo do comportamento dos personagens, e até é como se houvesse um próprio renascimento, um dos primeiros renascimentos, porque tem vários renascimentos na obra. Então tem uma série de modificações que o Collodi vai fazer, e a obra completa vai ser publicada em 1883. O Pinóquio, ele é um boneco de madeira. A essência dele é ser um brinquedo. E os adultos no livro estão toda hora forçando para que ele seja um bom menino, tenha um bom comportamento, para que sim ele se transforme num menino no final. Então ele é sempre a fada e o próprio Geppetto sempre estão dizendo para ele que ele tem que ir para a escola, que ele tem que estudar, que ele tem que ser um bom menino. E ele introjeta esse desejo de ser um menino, mas que não necessariamente faz parte da essência dele como um brinquedo. Então, em dado momento, em diversos momentos do livro, ele luta contra essa essência e que faz com que ele siga suas próprias paixões, mas também esse desejo de obedecer o pai, né, não decepcionar, né, e de querer cumprir com um desejo que às vezes se mescla um pouco entre o desejo dele verdadeiro e o desejo do Geppetto, né, ali na figura como se fosse, né, o seu pai. E todas as vezes que ele é punido, ele acaba numa situação de quase morte. Então, a morte no Pinóquio, né, nas aventuras de Pinóquio, ela é muito eminente a todos os momentos. Ele está sempre sendo confrontado com o término da sua existência, seja uma existência pelas suas atitudes irresponsáveis, ou também pelo término desse ciclo, para que ele se torne de fato um menino de verdade, que é o que se coloca no livro. Tem muito a se dizer em relação a esse tema da morte no Pinóquio, e alguns críticos, inclusive, fazem uma relação com o próprio inferno, né? No País dos Folguedos, quando o Pinóquio mais uma vez foge das suas obrigações e vai para esse lugar onde não é necessário estudar, onde todas as crianças só brincam, é uma eterna brincadeira, e eles não têm obrigação nenhuma. Em tempos depois, essas crianças começam a se transformar em burricos. Então começa a nascer asnos, na verdade, né? Começa a nascer a orelha, existe uma transformação física. Então, enfim, tem até uma maneira de se encarar esse lugar, né, do País dos Folguedos como uma espécie de paraíso, mas que vai se transformar num inferno. Logo depois da transformação do Pinóquio em burrico, em asno, ele é vendido. E o destino dele seria ele ser morto por afogamento e depois sua pele ser retirada para, enfim, fazer pandeiro, fazer, sei lá, algum outro tipo de objeto. Então esse tipo de transformação também está muito associado a outras narrativas que a gente poderia até localizar numa esfera cultural medieval, né, de outras tradições. Pinóquio, ele passa por esse desafio muito grande, porque para ele poder ser reconhecido como um ser social, ele precisa abandonar a sua essência de brinquedo. E nesse sentido, eu acho que tem talvez
um processo até metafórico, se a gente pode dizer dessa maneira, que a vida de uma maneira, né, se a gente for pensar de uma maneira longa, ela também é um processo de morte e renascimento a todo momento. Enquanto nós temos várias infâncias, vários episódios que a gente pode dizer ou traumáticos ou felizes, nos transformam, nos fazem renascer para outros momentos, nos faz amadurecer. Eles também significam deixar para trás algumas coisas e abrir espaço para coisas novas.